Educação Cristã. É uma aula dinâmica onde todo mundo participa da aula, né? Hoje eu estava assistindo a aula e eu percebi que nós temos exímios professores aqui, viu? É questão de tempo e esses irmãos vão estar trabalhando na obra do Senhor. Eu queria também receber o convite. Sábado, terça-feira, o pastor Cícero me chamou para estar ministrando na igreja dele. Como os irmãos sabem, eu não sou muito ir para a igreja dos outros, mas como eu sou devedor a ele, que ele sempre vem na nossa igreja, né? Então eu devo essa visita para ele. Já falei para o irmão Carlos, para a gente estar todos juntos, né? Que na terça-feira o culto é na casa do irmão Carlos da irmã Márcia, lá no Pirapoinha. Eu estava trabalhando lá, tem almas aí se convertendo. Mas na terça-feira nós estamos na igreja do pastor Cícero. E o Carlos falou que vai estar lá também com a irmã Márcia e os irmãos lá do Pirapoinha. Eu quero convidar a igreja, se puder estar conosco, ali no Jardim Ângela, que tiver acesso ao grupo. Vamos acessando o grupo que vão ter maiores informações acerca do culto na igreja do irmão. Quem for lá, sabe, quem já foi, sabe que é uma igreja diferente da nossa, mas a Bíblia diz que é bom nós estarmos em comunhão. E o que nos faz diferente, não nos faz nem superior e nem inferior, mas apenas irmãos que estamos nesse tempo compartilhando com ele. Amém? Agradeço a Deus pela vida dos visitantes que estão nos visitando pela primeira vez. Seja bem-vindo nessa simples comunidade. Não olhe o desarranjo que está acontecendo na igreja. O irmão Ney, ele está, que é o dono do salão, ele está fazendo melhorias para a igreja do Senhor. E eu tenho certeza que logo após o término disso ali, o irmão Ney vai começar a estender o fogo da igreja até no vidro que eles nivelaram. Vai ser colocado transversal agora. Eu passo por Claudemir aí, a gente vai comprar umas 15 lâmpadas dessa aqui, para deixar essa igreja bem iluminada, que ela está muito escura. Amém? E sem mais delonga, abra a Bíblia de vocês, o livro de João, o Evangelho escreveu São João, capítulo 6. Já duas pessoas que vieram aqui falaram desse Evangelho hoje. O Senhor estava confirmando, né, a mensagem de hoje. A mensagem ela é cumprida e eu glorifiquei ela em 4 tópicos e com certeza não irei terminar. Eu passei a tarde estudando essa mensagem. Eu quero dizer para vocês, os evangelhos é o maior capítulo e é uma mensagem mais complexa do evangelho, dos 3 evangelhos sinóticos e do evangelho de João. É um capítulo que tem 71 versículos. É óbvio que eu não vou ler em 71 versículos. Eu quero ler apenas do versículo 60 a seguir. Que fala, eu falei até com a Valquíria hoje, né? No caderno, que é o capítulo 6, né? Se o Senhor me iluminasse, eu traria a mensagem acerca desse capítulo, porque é um capítulo controverso. Os teólogos pensadores cristãos, William e Douglas, durante 2000 anos fizeram muito paradoxo acerca desse capítulo, porque realmente ele é muito complexo. Capítulo 6 diz assim: o tema é: muitos discípulos abandonaram Jesus. O 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? A minha linguagem é corrigida de mim. Meu, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isto os escandaliza? O que acontecerá se vocês viram o Filho do Homem subir onde ele antes estava? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite.
A palavra que eu disse estava nele. Ele está usando aqui Deus, a figura como sujeito oculto. O Espírito da vida, isso mesmo, estava nele. Diz, palavra de vida, 64. Contudo, deixa eu me concentrar aqui, irmão. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não cria a quem iria trair. 65. Prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás. É até uma figura de linguagem, é o clássico. Voltar para trás, todo mundo sabe o que é. E deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não foi eu que os escolhi, e os 12. Todavia, um de vós é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Amém? Mensagem forte, poderosa, porém verdadeira e transcendental. Esse capítulo de João, ele remete nos dias de hoje à frivolidade da multidão. Aqueles que tomam a decisão de servir a Deus, mas está inserido num grupo que nesse contexto tem vários grupos. Eu falarei de alguns grupos desse contexto, que se aproximam de Jesus com objetivos escusos, com pretextos, com o objetivo de tirar de Jesus aquilo que ele tem de melhor para dar. Nesse texto, começando no versículo 1, quando de fundo diz que Jesus atravessou o mar de Tiberíades, depois de ter feito do lago de Cafarnaum grande milagre. Cafarnaum era a cidade onde Jesus habitava. Ele tinha uma casa ali, estabeleceu residência lá com a sua família, herdando o ofício do seu pai, e ali ele iniciou o seu ministério e as escolhas dos 12, justamente naquela região onde era conhecido. Todos conheciam ele como filho de Maria e de José. E Jesus atravessa, depois desse grande milagre, que é a primeira multiplicação, alimenta uma multidão, e ele, cansado, ele atravessa para o outro lado do mar de Tiberíades, ou mar de Genezaré. É o mesmo nome dado ao mesmo mar, que na verdade não é mar, é um lago de água doce muito grande, tendo aproximadamente 14 quilômetros de largura por 21 de comprimento, nascendo ali nas cordilheiras do lago de Golã, das águas que descem do Líbano, e forma ali, ele tem 640 metros abaixo do nível do mar, portanto é como se fosse uma panela, um poço. E Jesus atravessa para o outro lado, num barco com seus 12 discípulos. E o povo que tinha recebido pão e peixe, agora bate a fome e tenta buscar Jesus outra vez. E do outro lado, Jesus sai para orar, e os discípulos entram no barco e voltam para Cafarnaum. E no meio do lago, bate um vento do norte, porque o vento vem do norte, o rio subindo do Líbano, o mar Mediterrâneo à direita e à esquerda. Eles estão atravessando o mar. Os montes estão lá, Monte Tabor,
está naquela região do Líbano. O vento que bate lá em cima vem, forma uma onda e o barco começa a picar. O texto diz que foram 25 estádios. Está se referindo a estádio de futebol. Quando chegam no meio do mar, eles estão voltando. O vento que vem do norte pega eles de jeito. Jesus não estava no barco, porque ele tinha ficado para orar do outro lado. E de repente, eles começam, o barco começa a ir a pique, e eles começam a ficar apavorados. Já era uma quebrada da noite, e um vulto vem se aproximando sobre as águas. É o mestre que vem andando, socorrendo do barco. E eles ficam atônitos, desesperados, porque um vulto se aproxima andando sobre as águas, rumo a ele. De lá onde ele estava orando, ele vê com seus olhos transcendental o barco com os discípulos sendo pego nesse vento central do norte, para ir para o fundo do lago. E ele vem e o socorre, e atravessa outra vez. E a grande multidão vem outra vez para obter de Jesus as suas benesses. Eu citei esse ponto. Eu não quero falar aqui de alguns conceitos teológicos acerca dos pensadores modernos, falar acerca desse caminhar de Jesus. Eu não quero falar disso. Eu quero falar da providência dele em relação àquele que ele espera. Amém? Bem, dentro da igreja tem alguns grupos. Como lidar com esses grupos? A pergunta que Pedro está fazendo aqui é: qual é mais fácil, lidar com o incrédulo, aqueles que não confessam, não professam o nome de Jesus, ou com crentes que estão dentro da igreja e que não perceberam? Vocês viram o texto que eu li, que não perceberam as verdades libertadoras do Evangelho. Quero dizer para você que é 1000 vezes melhor lidar com incrédulos dentro da igreja, porque o incrédulo ele não se esconde dentro de uma roupagem, de uma pseudo-roupagem religiosa. Nós falamos com ele abertamente do que ele é, ele admite, e temos facilidade de conviver com o pecador. Agora, quando se trata do religioso, do enrustido, lembre-se, o tema aqui é os discípulos, é isso? Vamos dar uma olhada no tema? Muitos dos seus discípulos abandonam Jesus. E eu queria dizer para vocês: separe a palavra de discípulo de apóstolo. Mas o religioso, é difícil você lidar com ele. E uma das coisas que nos chama a atenção é que o religioso, ele se aproxima de Jesus com a motivação errada. É melhor você ser um incrédulo assumido do que você se aproximar de Cristo com a motivação errada. E nesse texto, no abandono dele, Carlos, percebemos motivação errada. E não dos incrédulos, mas dos religiosos. Os incrédulos atravessam o oceano para ir buscar Jesus, mesmo sabendo que o objetivo dele é para comer e beber, é social. Mas Jesus sabe, eles não são discípulos. Mas os discípulos são aqueles que deveriam ter dado um passo aquém do que é social, do que é objetivo, e ter a visão transcendental de uma pessoa que está aprendendo do próprio Deus e não tem. Portanto, essas pessoas dentro da comunidade, elas precisam existir, porque nem todos irão perceber o milagre transcendental do reino. E eu digo para vocês: se aproximar de Jesus com a motivação errada, é melhor confessar publicamente que não crê nele e que vem na casa deles apenas para obter dele as suas benesses. De melhor trato para Deus seria assim. Jesus nunca teve preocupação com multidão,
como seguidores. Os discursos de Jesus sempre foram discursos muito ferozes em relação a isso. Ele chega a dizer em Mateus 21, 22 o seguinte: ele diz: olha, muito me dirão naqueles dias, em teu nome eu expulsei demônio, eu profetizei, eu falei em novas línguas, não é isso? Operei sinais e maravilhas, e ele todavia dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que é que significa? Que essas pessoas estiveram dentro da igreja com a motivação errada. A sua motivação, ela está atrás dos sinais espirituais, os dons espirituais. São pessoas que, ao se aproximar de Jesus, eles vieram de uma forma mítica. O objetivo deles era o quê? Obter as bênçãos espirituais, mas não entenderam o Evangelho, não perceberam o Evangelho, não tiveram percepção de reino. Aproximaram-se de Jesus pelas motivações erradas. E hoje, irmão, nesses dias que estamos vivendo, é assim, de pastores e crentes que se aproximam do Senhor com motivações erradas. Hoje se aproxima sociologicamente para comer, para obter do Senhor as suas benesses, para ser curado, para abrir portas de emprego, para arrumar casamento, para viver apenas uma vida social. Mas não perceberam o Evangelho. Hoje, o que mais atrai nas igrejas são os milagreiros de plantão. As igrejas onde tem os milagreiros não cabe ninguém. Eles estão ricos. Porque nós entendemos no texto que a multidão foi embora. Quem fica? Apóstolos. Porque a multidão está atrás do social e dos dons espirituais. Não ama o Senhor, não tem compromisso com o Evangelho, que eles querem ver miticamente. É os dons espirituais, são as coreografias espirituais. Ele diz: apartai-vos de mim. 21, 22. Porque eu não vos conheço. Mateus 21, 22. Jesus nunca fez questão de arrebanhar a multidão, meus irmãos. Nunca. Jesus sempre fez questão que as pessoas entendessem o reino. E o povo sofre porque se aproxima de Jesus de uma forma sociológica, porque se aproxima de Jesus de uma forma mítica, e não se aproxima do Rei da Glória, Todo-Poderoso, para ter dele, conhecer dele e viver conforme a sua vontade. Portanto, a sua vida não é transformada e ele passa a sua vida num círculo vicioso. Vem hoje, procura, acha emprego, é curado, arruma a casa, sobe. Quando chega aqui, desequilibra de novo, vem de novo, fazem campanha, visita todas as igrejas. E assim é essa procura translocada, porque não tem compromisso com o Evangelho. O compromisso é com o sociológico e com o Evangelho místico. Jesus não tem compromisso, Jesus nem conhece. Essas pessoas é chamada de multidão. Multidão, não se engane. O texto também diz que é um grupo que não pratica a palavra do Senhor. Ele chega a dizer: todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as praticam, assemelham-lhe a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento e as tempestades bateram nela, e grande foi a sua ruína. E por que eles não praticam? Porque eles não creem na palavra. Eles ouvem a palavra, mas como ela não tem importância, interesse primário, não pratica. Não praticando, não tem fé. Não tendo fé, não tem esperança. E não tendo esperança, vive uma vida como se fosse um galho sobre a água. Para onde a água for, os levam.
Não pratica, porque praticar requer dedicação, trabalho. E as pessoas não querem trabalhar para o reino. As pessoas não têm nenhum problema em acordar 5 horas da manhã, nesse frio que estava esse dia, num tempo chuvoso, tomar um banho, um café e sair correndo, ir para o trabalho e lá bater o cartão 8 horas. Não tem nenhum problema com isso. Faz com prazer. E tem que fazer. Mas nos cultos de oração na sexta, isso aqui está vazio. Nos cursos de ensinamento nas quintas, estão vazios. Falta trabalho. Ela assemelha nessa parábola o homem que edificou a sua casa sobre a areia, mas ele diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificar uma casa sobre a rocha dá muito trabalho. Requer labor, tempo, honorário, requer dedicação. Mas em compensação, os ventos vêm as tempestades, bate na casa e ela permanece para sempre, porque ela foi firmada em Deus. Ei, isso não é para enfeitar isso. Evangelho não é místico e nem sociológico. Evangelho, a palavra, é boas novas de Deus chegada aos homens. Pense. Não é pecado pensar. Porque se fosse pecado pensar, Deus tinha colocado o pé no lugar da cabeça. Seja inteligente. Tenha a mente de Cristo. Não seja burro. O Carlos estava falando para mim aqui que a filhinha dele estava perguntando se ela não vinha hoje para a escola. Ele deu testemunho de manhã. Vocês ouviram da filhinha? O que estava ouvindo, o que estava dançando. E agora o que ela ouve, e agora o que ela canta. Olhe, seus filhos irão crescer. Lembre que todos os pensadores da educação, pedagogas, dizem que é de 0 a 7. Se chegar a 7 você não colocou na sua mente, espere ele fazer 12, 13 anos para ver se você traz ele para a igreja. Ó, isso aqui, irmão, ele deu foi para pensar. Por que você acha que os meus estão aqui? Porque eu sou santão? Porque eu sou melhor do que o de vocês? Negligencia só um pouco mais para o filho de vocês. E vocês verão quando ele tiver 13, 14 anos. Aí você vai falar: aquele buchudo falou, mas eu arrogantemente dei de ombro. Paga preço. Paga preço. Vamos lá. A percepção e o reino de Deus diz também que o reino é semelhante àquele que semeia. Semeador. A semente sempre é boa. A terra, que somos nós, nem sempre percebemos. E ele chega à conclusão que só 1/3 das sementes é que vingaram. E ali ele vai falar para nós os motivos pelos quais as sementes não vingaram. E ele fala do trabalho, da preocupação, ele fala dos demônios que é a árvore do caminho, ele fala do caminho pedregoso e sucessivamente. Tome cuidado, irmão. Se aproximar do reino de Deus, não queira nada do reino, porque aquilo que o reino tinha para te oferecer, ele já ofereceu. Amém? Ele fala também da parábola da rede, que o reino de Deus é semelhante a uma rede, que o pescador deixa a noite inteira, ou traz um arrasto. E quando essa rede vem para a beira da praia, eles separam ali peixes bons e peixes maus, e é lançado fora aqueles que não são bons. A Bíblia fala acerca disso. Nós devemos tomar cuidado com as nossas vidas. Todos os dias os homens são acometidos de morte súbitas. Muita gente não gosta de ouvir isso. Ninguém, nem eu e nem ninguém, tem certeza absolutamente de nada. Se você falou: pastor, eu tenho certeza de uma coisa, de que você é mentiroso. A única certeza que você tem é que você vai
vai. Deixa eu te pegar de súbito. Deixa ele pegar você vacilando. Deixa eu pegar você se aproximando do reino de qualquer forma, com objetivos escusos, com um coração preto, cheio de mancha, doloso, com pensamentos translocados na sua cabeça. Deixa eu te pegar, para você ver o que vai acontecer com a sua eternidade. O reino de Deus veio para arrancar o homem do império da morte, do reino das trevas, para o reino do seu amor. Esse é o único objetivo do reino, não tem outro. Tem um monte de falsos inventando, mas o objetivo de um Deus se materializar como eu, biologicamente, foi para derramar o seu sangue, para me tirar da condenação eterna. Olha a cabeça, não pode ser burro, não pode ser jirico. Essa infeliz é para pensar. Talvez eu pense um pouco mais, porque parece uma abóbora, um jerimum, mas você precisa pensar. O evangelho não foi para te dar nada. Ei, você está vestido de carne, mas você não é isso. Você é um espírito que está sentado aqui dentro. A sepultura vai desencarnar você, mas você vai continuar sendo o que você é. Uma pessoa espiritual. Quem está sentado nesse banco de hoje é uma alma, não é um homem. Oh Deus, fica fatal. A cabeça das pessoas como é difícil. Os bichos das cabeças difíceis. É duro que é uma pedra. As coisas são tão fáceis, cada vez. Isso vai ser objetiva, claro. Jesus está indignado com isso aqui. Também. Ele está ensinando desse jeito. É desse jeito que ele está ensinando. Meu Deus. É só o sangue de Jesus. Um jovem chegou para Jesus e disse: Senhor, eu te seguirei para onde fores. Resposta de Jesus: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, em outras palavras, vai procurar o que fazer. Não quero que você venha me seguir, não, porque você fala da boca para fora. Você não tem compromisso comigo e comigo. Amém, meus irmãos? Facinho, Jesus, né? Pegava simplesinho, né? O Deus que você idolatra e acha ele um bichinho, tadinho, coitadinho. A conversa dele era assim, meu irmão. A conversa dele era desse jeito. Batia com pau de quina na moleira, irmão. Porque cabeça dura é só pau de quina. Sim ou não, irmão? Quem concorda com isso diz amém? Amém. Cabeça dura demais, irmão. Por que você acha que a gente se perde? Cabeça dura. Jesus disse: eu não fiz o inferno para vocês, não. Não foi para você que eu fiz. Foi para Satanás e os seus anjos. Por que vocês querem ir para lá? Por que vocês querem ir para lá? Não é para vocês. Sai daí. Mas em vez de massa encefálica, olha o rebolho de pedra. Eu sou inteligente, não é mesmo? Com um paralelepípedo na cabeça. Irmão, pensa, irmão. Que eu sou velho, eu penso pouco. Vocês que são novos, que demônio tem na cabeça de vocês? Porque eu sou velho, irmão. Que deve ser o pai de vocês. Consigo pensar, porque vocês não conseguem. Amém, Paulinho? Pensa, irmão. Deus tem o melhor para vocês. A Rosa vinha falando no caminho para a filha dela. Você sofre porque você dá de ombro no estatuto do céu. O estatuto do céu não é revelação, não é profecia, não é línguas, não é cambalhota nem raia. Estatuto do céu é a palavra de Deus. Se você não seguir, você vai trabalhar, tem um demônio, não vai ter mal para comer. Ela vinha falando disso dentro do carro. Lembre-se do dízimo do
ofertas do Senhor, que você vai ver as pessoas na frente contando testemunho, e você se lascando, trabalhando de sol a sol, é um ciclo vicioso. O que você tem dá mal para comer. E quando os outros prosperarão, você virá aqui na frente e conta testemunho dos outros, mas seu você não conta. Se você contar, a Bíblia é mentirosa. Cai na real, rapaz. Cai na real. Usa a mente. Ele diz o seguinte: muitos discípulos foram repreendidos porque eles seguiram. A pergunta que eu digo para vocês: a quem estão me seguindo? A quem de fato estão me seguindo? A Jesus o Cristo. Qual é o compromisso que nós temos com Ele? Lembre-se, quando você falta nas aulas, nos cultos, e você não avisa os seus líderes, e você está de ombro, você quer que os seus líderes se lasquem, quero dizer para você, isso não fica barato diante do reino de Deus. Acredite se você quiser, não fica. Você vai pagar preço por isso. Ele fala de um outro grupo que serve o Senhor Jesus, está aqui, com medo de ir para o inferno. Irmãos, eu não sirvo ao Senhor Jesus por terror, como muitas igrejas aí. Já deu minha hora. Põe terror. Eu sirvo a Jesus porque Ele me arrancou. Gente, pega essas crianças aqui. Porque Ele me arrancou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu amor. O que o Cosme acabou de falar aqui, recém-convertido, é percepção de rei. Eu disse assim para o meu Senhor: se tu me abrires a porta, eu te glorificarei. Se tu não abrires a porta, tu continuas sendo o mesmo Deus. Porque nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu. E eu vou terminar, vou pular 3 tópicos para a gente não perder tempo. E Jesus agora olha para os seus, depois que a multidão veio, e diz: Pedro diz: Senhor, tu é esse discurso. Eu sei que aqui dentro tem alguns de vocês dizendo a mesma coisa. Amém? Porque eu tenho o Espírito de Deus e tem discernimento de Deus. Estão arrazoando dentro do coração de vocês. Num culto de domingo com esse discurso? É diferente deles lá? Não ouvi. É diferente deles lá? E Jesus olha para Pedro e para o discípulo e diz: e vocês? Os discípulos foram embora junto com a multidão. Vocês são os apóstolos. O que é que vocês me dizem? Vocês querem permanecer aqui na igreja? Ou vocês querem ir embora? Foi isso mesmo que ele falou? Mas Jesus pode falar uma coisa tão dura dessa? Deus pode mandar as pessoas embora? Quem já viu Deus fazer isso? Não é isso que vocês estão arrasando no coração de vocês? Pedro disse para ele: Senhor, olha para a confissão de Pedro. Deixa eu ver aqui a última. 70. Então Jesus respondeu: não foi eu que não, mas o curso. E sim, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem. Onde é o lugar? Quem é uma pessoa? Amém? Amém. Existem milhares
milhares de religião. Existem milhares de pregadores. Existem milhares de conceitos filosóficos. Que uma palavra dessa aqui, o que você está ouvindo que eu falei nesses minutos, não é eu que falei. É Jesus falando para a multidão. Fica com raiva de mim, não. Fica com raiva de Jesus, que você se dá melhor. Você fica com raiva de mim, quase. Você fica com raiva de Jesus, fala mal dele. Que você vence na vida. É uma maravilha. Fala mal dele. Para você ver onde vai você e a sua família. É rápido. É ele que está falando, irmão. É ele que está falando. Olha só. Jesus perguntou aos 12, e vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, dizendo, Senhor, para onde? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu entendo, Valquíria, que o Santo de Deus, que os escolhidos, Paulo, tem uma visão transcendental. A visão dele é mais acurada. E por que a visão dele é diferente da multidão? Porque ele não se aproximou de Deus com objetivo sociológico e nem místico. Não foi com medo de ir para o inferno. Ele se aproximou por amor, reconhecendo uma visão que transcende, que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, que ele é o Santo de Deus. O Espírito de Deus revela para Pedro, nesse momento, quem de fato era Jesus e as suas qualidades, as suas prerrogativas, o objetivo pelo qual ele veio ao mundo. E nós devemos, Paulo, se aproximar dele, reconhecendo como Deus, como Santo de Deus, que encarnou com um de nós, que deu a sua vida por nós, que quando nós chegarmos na sepultura, Paulinha, que todos voltarem para casa chorando, dali nós saímos rindo, de encontro a ele, porque é a promessa, ele pagou com o seu sangue aquilo que tínhamos com ele. É por isso que nós nos aproximamos dele, porque ele é bom, ele é maravilhoso, ele é fiel, ele é verdadeiro. E o único objetivo de nós estarmos na presença dele, Paulo Pedro diz, porque não tem ninguém além de ti que tem a palavra de vida eterna. Quem pode revelar isso para uma pessoa, meu irmão, senão o próprio Deus? E ele diz no começo do texto que os apóstolos não escolheram ele, mas ele escolheu a cada um, que o Pai enviou a cada um. Nós somos escolhidos, Letícia. Nós não somos qualquer pessoa. No meio de 7 bilhões de habitantes, nós somos pensados a dedo. A palavra igreja, no grego é eclesia. É o tirado de dentro para fora. Nós somos aqueles tirados de dentro para fora. E pregando a palavra, não sei se vocês perceberam, quem faz isso que não vem aqui, a igreja encheu. O Carlos falou, nós precisamos comprar mais uma fila de cadeira. Porque a sua palavra não quer dizer nada. O que você acha não está dizendo nada. Os seus pensamentos é balela. O que funciona é a palavra de Deus. Ele se responsabiliza pela sua palavra. E o que você acha já é fininho. E aqui só sai a palavra de Deus, querendo ou não. Glória a Deus. Os discípulos ficam, os apóstolos ficam. Mas quem se aproxima de Deus com a vontade de Deus, com o coração cheio de dor, vai embora com a multidão. É dura essa palavra? É isso, sabe o que era? Sabe para Jesus que era? Jesus falou, é dura mesmo? Isso é. Senhor, a metade da igreja foi-se embora. Aí Jesus falou, foi mesmo? Por que vocês não pegaram beco com eles também? Quem deveria ter pego beco com ele? Vai lá, para ver se na hora que vocês saírem, cada um sair daqui, eu ponho 4 no lugar. Vai.
Vocês estão pensando que vocês são bom, vocês são adubo. Nós somos adubo. Só prestamos para adubar a terra. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que pratica a sua palavra, ele passará por essa terra como divisor de águas. Ele vai comer o melhor de Deus nessa terra. Ele vai beber o melhor de Deus nessa terra. Os seus filhos serão bênçãos nessa terra. A sua esposa será como uma videira verdadeira. O seu marido será como um agricultor que trabalha, que promove para a sua família. Deus prometeu para nós o melhor dessa terra e nos purifique a vida eterna. Aplauda o Senhor nessa noite. Irmão, eu queria chegar aqui e ficar com fuleiragem, como ele perguntou. Eu queria, irmão. Aquelas fuleiragens. Eu gostaria. Mas eu fui chamado para pregar a palavra. Sou o pregador da palavra de Deus. É a palavra de Deus que terá que ser pregada. E se ela não for divisor de água na sua vida ali, nada mais será. Porque só Ele que tem palavra de vida eterna. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Pois vamos. O pai de quem, filho? Ah, tá.